Olá! Já pararam para pensar como aquele celular no bolso, a camiseta que a gente veste ou até o nosso café da manhã, como tudo isso conecta a gente com pessoas e lugares do outro lado do mundo? Pois é, hoje vamos fundo para entender as engrenagens que movem o nosso planeta. Bora conectar os pontos. Afinal, como o mundo realmente funciona? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é uma teia super complexa que está ligando economia, política e meio ambiente. E é essa teia que a gente vai tentar desvendar aqui juntos. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse: é ligar os pontos, sabe? Aqueles que costumam ficar invisíveis. A conexão entre o que a gente compra, quem é que faz aquilo e o impacto disso no planeta, que no fim das contas é de todo mundo. Então vamos começar pelo motor de tudo isso. Para a gente começar, a gente precisa entender a máquina por trás de tudo. O motor que impulsiona praticamente todas as coisas, a economia. Como é que ela se organiza? Basicamente, a gente tem dois grandes modelos que dão as cartas no cenário mundial. De um lado, o capitalismo. Ele é movido pela propriedade privada, pela busca do lucro, tudo dentro de uma economia de mercado. Do outro, a gente tem o socialismo, que, pelo menos na teoria, busca o contrário, a propriedade coletiva, um planejamento mais central, tudo isso para tentar chegar numa sociedade sem classes, mais igualitária. São, tipo, as regras do jogo que definem como as coisas funcionam. E olha, não importa muito qual é o sistema, a produção sempre segue um fluxo bem parecido. Pensa assim, tudo começa lá no setor primário, quando a gente extrai os recursos da natureza. Depois, o setor secundário pega esses recursos e transforma em produtos. E por fim, o setor terciário entra em cena para entregar esses produtos e oferecer os serviços que a gente usa. É a jornada completa, sabe? Da matéria-prima até chegar aqui na nossa mão. Ok, agora vamos dar um zoom out. Ampliar a nossa visão. Porque esse motor, ele não funciona isolado dentro de um país só. De jeito nenhum. Ele opera numa escala gigante. Bem-vindos ao que a gente pode chamar de fábrica global. Para entender como essa fábrica global se organiza, a gente precisa falar de um conceito-chave, a divisão internacional do trabalho. Funciona mais ou menos como uma linha de montagem gigantesca, sabe? Onde cada país tem uma função. Geralmente, os países que a gente chama de centrais ficam com a parte de desenvolver a tecnologia, o design. E os países periféricos? Bom, eles entram com as matérias-primas e a mão de obra para a montagem. E para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem concreto. Uma coisa que provavelmente está aí bem perto agora mesmo, um smartphone. Ele é o exemplo perfeito dessa fábrica global em ação. Olha, a jornada de um único smartphone é uma coisa de louco. Pensa só, as matérias-primas essenciais, tipo o cobalto, vêm lá da África. Aí os componentes são fabricados e o aparelho é montado, em geral, na Ásia. Enquanto isso, o software, o cérebro do aparelho, é projetado lá na América do Norte. E no final de tudo, o produto é vendido no mundo inteiro. Isso é uma das muitas cadeias globais de valor, uma rede de produção toda fragmentada que, no fim, conecta todos nós. Só que essa fábrica global tem um custo. E esse custo não é dividido por igual. Vamos falar agora sobre o preço da desigualdade. Esse gráfico aqui, ele mostra preto no branco uma consequência direta dessa divisão. A riqueza, o acesso a serviços básicos como saúde, educação, nada disso é distribuído de forma uniforme. As chamadas regiões centrais, que controlam a tecnologia e o capital, acabam acumulando a maior parte dos benefícios. E as regiões periféricas, que fornecem os recursos e a mão de obra, elas frequentemente enfrentam mais dificuldades, num sistema que alguns analistas chamam de troca desigual. E essa desigualdade toda não acontece só lá longe, entre países. Ela está aqui, bem debaixo do nosso nariz, dentro das nossas cidades. É o que chamam de segregação socioespacial. Sabe como é? Bairros super ricos, com toda a infraestrutura, do lado de áreas bem pobres, carentes de serviços básicos. É só olhar o mapa, ele não mente. Pois é, e além desse custo social, tem outra conta que está chegando. E ela é bem alta, viu? É a conta que o nosso planeta está mandando. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra uma coisa que talvez seja surpreendente sobre como a gente usa nossos recursos. Olha a água. A maior parte, 70%, vai para a agricultura. Isso nos leva para um conceito muito interessante, o de água virtual. É a água que a gente não vê, mas que está embutida em tudo que a gente consome. Um bife ou uma camiseta de algodão podem ter consumido milhares de litros de água na produção. É muita coisa. E o nosso modelo de produção, que depende tanto de combustíveis fósseis e do desmatamento, bom, as consequências são diretas e bem severas. Isso não é mais teoria, né? A gente está vivendo isso. Secas mais longas, enchentes mais fortes, um aquecimento global que afeta tudo,
da comida que a gente planta até a nossa própria saúde. A conexão é clara. Ok, diante de todo esse cenário, a grande pergunta que fica é: será que tem outro caminho? Será que dá para fazer diferente? A resposta talvez esteja na busca por um novo tipo de equilíbrio. E essa resposta pode muito bem ser o tal do desenvolvimento sustentável. A ideia por trás disso é muito poderosa. É a gente conseguir atender às nossas necessidades de hoje, mas sem comprometer a capacidade das futuras gerações de fazerem o mesmo. E para isso funcionar, precisa de um equilíbrio delicado entre 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Pensa neles como um tripé. Se um deles falhar, tudo desmorona. E o legal é que já existem ferramentas para colocar isso em prática. Políticas ambientais, por exemplo, como a criação de parques nacionais, ajudam a proteger a biodiversidade. O zoneamento ecológico econômico, que ajuda a planejar o uso do solo para que economia e natureza consigam conviver. E, claro, precisa ter fiscalização para garantir que as regras do Código Florestal, por exemplo, sejam cumpridas. Ou seja, as soluções existem. O grande desafio é a implementação. E essa busca toda tem um prazo. A ONU estabeleceu 2030 como data limite para a gente alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um roteiro global bem ambicioso para a gente encarar de frente a pobreza, a desigualdade e a crise do clima. O relógio, sem dúvida, está correndo. E com isso a gente volta para o começo, mas com um olhar diferente. Depois de conectar todos esses pontos, da economia global até a prateleira do mercado, dos recursos da natureza até o mapa da nossa cidade, a pergunta final não é só para os especialistas ou para os governos. A pergunta, na verdade, é para cada um de nós. Afinal, qual é o nosso papel dentro desse sistema todo? Fica aí a reflexão.